Em relação a Mauro Cid, a gente traz essa notícia, né, dos depósitos da equipe de Mauro Cid, R$ 60 mil para Michele Bolsonaro. Na semana passada, foi semana passada? Hoje é só segunda-feira, né? Foi semana passada. A venda do Rolex, a gente noticiou e discutiu a venda do Rolex, a tentativa de venda, né, do Rolex, que foi um presente oficial por Mauro Cid. Ele chegou a discutir valores ali e anunciou que tinha sido um presente oficial, né? Então, assim, Mauro Cid é um outro personagem que a cada vasculhada no celular, esse celular se entrega a Mauro Cid, ele é o celular falante, eu brinco sempre com o Miro, né? Esse celular falante de Mauro Cid tem entregado muita coisa. E a gente tem também as revelações em relação aos e-mails, né, dos assistentes ali de Bolsonaro, que foram apagados da lixeira. Não, eles foram Não, apagados e ficaram na lixeira. O isso. que realmente, eles esperavam que nada fosse acontecer, que Bolsonaro permaneceria na presidência para ter cometido um erro crasso como esse, né, Silvio? Thalita, eu acho que nós temos que olhar para essa situação pensando assim: o Mauro Cid, a família Bolsonaro, né? Esse pessoal todo que está envolvido, né? O advogado deles, o Vacef, né? Toda essa turma, ela faz parte do crime organizado. Ela faz parte e tem vínculos profundos com as milícias do Rio de Janeiro, né? E o que aconteceu foi que nós elegemos, os brasileiros, né, uma milícia para governar o país durante esse período. E o que eles fazem lá? Eles aproveitam para depenar o Estado público, para fazer a sua pilhagem, né? E são práticas de traficar cocaína no avião presidencial, né? São práticas de contrabando de agora surgiram pedras preciosas a partir desses e-mails que não foram apagados, os 17 mil e-mails, né? Entre eles tem informações de que o Jair Bolsonaro teria recebido pedras preciosas que não foram relatadas e não estão no rol das coisas que devem ser avaliadas se ficam como patrimônio público ou se serão devolvidas. Por que, que o presidente da República do Brasil acaba recebendo todos esses presentes dos emir, dos árabes, do petróleo? Ele vendeu uma refinaria da Petrobras na Bahia pela metade do preço, né? Então, possivelmente vem daí todas essas. Não são regalias, são reconhecimentos de uma troca que também é criminosa, né? Você não pode dar presentes com esses valores, né, pensando que é uma coisa assim só para uma lembrancinha, né? Isso aí faz parte de um jogo de trocas, né, onde, evidentemente, quem ficou com a parte melhor, né, foram aqueles que compraram a refinaria, né? A refinaria Landulfo Alves, né? A gente na época Isso. comentou bastante sobre esse caso aqui na Bahia. Ela assim ia tão escrachado que logo após o retorno de Jair Bolsonaro dos Emirados Árabes, a refinaria é vendida, esse contrato é fechado. O que é isso? Deixa muito claro do que se tratavam essas negociações, sabe? Eu acho que cabe mais investigação, é claro, mas há uma conexão aí entre esses dois episódios que se torna cada vez mais evidente. Mas vamos Porque aguardar. você Diga, sabe o que diga. está me. Não, você sabe o que está me incomodando um pouco? É a lentidão que está se tendo ainda para apurar os crimes. São Sim. tão evidentes, eles estão tão comprováveis, né? Quer dizer, às vezes são até depoimentos gravados das próprias pessoas que se incriminaram, né? Que, é claro, nós temos que seguir todos os ritos processuais democráticos para garantir o direito de defesa, para, enfim, quer dizer, tornar a justiça uma instância importante da democracia. Ou seja, que ela não seja partidarizada, como foi usada pela Lava Jato, né? E que ela seja capaz de assegurar que as regras da democracia valham para todos.
Mas não é o que está acontecendo. Quer dizer, está demorando para que surjam processos que envolvam uma avaliação se o próprio ex-presidente incorreu em crimes e como ele pode pagar por isso. Memória muito ruim, mas eu me lembro de ter noticiado algumas vezes como o processo referente ao então ex-presidente Lula foi todo muito rápido, né? As investigações, as decisões por parte da justiça, e é isso que a gente pede, uma justiça ágil e que possa nos mostrar resultado. Naquele momento não dá nem para comparar, porque depois a gente ficou sabendo que todas as decisões da justiça foram invalidadas, não dá para fazer um comparativo com o que foi o processo do presidente Lula. Mas, enfim, a gente viu ali, naquele momento, uma justiça agindo muito rapidamente. E a gente não vê agora com o tanto de provas existentes, como você coloca agora, né? A gente vai levantando essas pontas e elas se conectam a muitas provas. Talvez a gente possa pensar numa justiça de classe, né? Quer dizer, uma classe que é uma elite, onde você tem os juízes, os procuradores, os delegados, né? A grande maioria deles alinhada, não é tanto ao bolsonarismo, mas contra o Lula e o que ele representa como democratização da vida pública, né? Que nos preocupa. Quer dizer, nós estamos pensando em eventos, mas nós temos que olhar como é que se movimenta esse tecido social, como é que se movimenta a opinião pública, né? E nós temos metade dos brasileiros que votaram no Jair Bolsonaro, quase a metade, né? Então nós estamos dialogando com uma sociedade conservadora que não quer transformações, que não quer desarmar os mecanismos que garantam os privilégios de alguns, por exemplo, os juízes, com as suas férias, com os seus salários, né? Quer dizer, e que, ao preservar isso, optam pela extrema-direita, optam por preservar, né, as distorções que foram produzidas em seu benefício. Então, é uma questão que nos deve levar mais fundo nessa análise, porque não vai adiantar só trocar A por Z, né? Porque o mecanismo que funciona é um mecanismo de discriminação, de exclusão, de aprofundar a desigualdade, né? E esse mecanismo é que a gente precisa enfrentar. Por decorrência dele, dizer, ao enfrentar esses mecanismos, nós vamos enfrentar também a milícia, o crime organizado e tudo mais. Mas tem que começar.